eu sou Priscila Boy, sou pedagoga e hoje eu vou conversar com você sobre a Base Nacional Comum Curricular. A nossa proposta é falar das 10 competências gerais, mas é impossível falar das 10 competências sem primeiro entender o que é a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que visa definir as aprendizagens essenciais que todo estudante tem direito. Então veja bem a diferença da base para os outros documentos que a gente tem hoje no país, como os parâmetros curriculares, os referenciais curriculares. Em primeiro lugar, esses documentos não eram obrigatórios, eram parâmetros e referências. A base ela é normativa, então a primeira coisa que você precisa compreender é que agora você vai precisar se assentar na sua escola com toda a sua equipe, coletivamente reconstruir o seu projeto pedagógico, que na verdade é o seu currículo. Então aqui é a primeira pista: base não é currículo, currículo é ação. A base visa definir os pontos de chegada, os alvos. Então vamos dar um exemplo. Quando a base diz, eu quero este menino lendo, isso é um ponto de chegada, é um alvo. Mas os caminhos que você vai percorrer para alcançar o alvo, isso é o seu currículo. Como que você vai fazer esse menino aprender a ler? É com uma proposta construtivista? É sócio-interacionista? É progressista? É com o método global de contos? É com silabação? É com consciência fonológica? Tudo isso diz algo sobre quem é você e sobre a forma que você vê a criança e que você acredita ser a educação. Então esse como, este caminho, é o seu currículo. Então, base é um documento normativo que vai definir as aprendizagens essenciais. As aprendizagens são os pontos de chegada e o seu currículo são os caminhos para chegar até lá. Nós temos a base estruturada, alicerçada dentro de princípios éticos, estéticos e políticos. Esses 3 pilares já estavam nas diretrizes curriculares. Estas eram obrigatórias. Ela define uma carta de princípios, ou seja, aquilo que deve nortear a construção do seu projeto pedagógico. Nós vamos dar um enfoque nas 10 competências gerais, mas para isso a gente precisa compreender como que essa base está estruturada. Então veja bem. A base tem 10 competências gerais. Essas 10 competências regem todas as etapas. Nós temos a etapa da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A gente tem ali na educação infantil uma mudança significativa na proposta em relação aos referenciais curriculares. Vejam que os referenciais trabalhavam com áreas do conhecimento. Você tinha caixinhas das áreas e você trabalhava de forma integrada, mas era possível visualizar as fronteiras entre as áreas. E agora a base ressignifica isso na educação infantil. Nós temos ali os direitos de aprendizagem. A criança como cidadã de direitos. Isso muda toda a perspectiva. Porque veja bem, antes, a criança entrava na escola porque o pai gostava da sua proposta, você apresentava a proposta à família e a família dizia, essa escola dialoga com aquilo que eu quero, então eu vou matricular o meu filho. E agora a gente tem uma inversão. A família bate na sua porta e diz, como que a sua escola vai atender os direitos do meu filho? Está muito claro agora para a família aquilo que o aluno tem que alcançar, quais são as aprendizagens essenciais. Então, a gente vai precisar estar muito atento a quais são os direitos de aprendizagem desse aluno da educação infantil. Conviver, brincar, participar, conhecer. Então, você tem ali 6 grandes direitos. Como que eu vou fazer para atender a esses direitos? Eu faço isso por meio de campos de experiência. Está aí uma grande novidade na educação infantil. O campo de experiência, ele não tem fronteiras. Ele trabalha numa perspectiva transdisciplinar. A ideia é que você trabalhe um campo sempre em diálogo com outro campo. Você tem um campo eu, outro e nós, onde você vai trabalhar a identidade desse aluno para atender o direito de conhecer-se, o direito de conviver.
e também para dialogar com as 10 competências gerais. Então, você precisa entender que todas as etapas têm uma matriz de referência no infantil de objetivos de aprendizagem que vão sempre dialogar e promover o desenvolvimento das competências gerais. Então, olha só a estrutura do infantil: direitos de aprendizagem, campos de experiência que atendem aos direitos e uma matriz de objetivos de aprendizagem, que são os pontos de chegada. O ensino fundamental vem um pouquinho diferente. Ele vem dividido em áreas do conhecimento. Uma grande mudança em relação ao que a gente tinha, porque a gente tinha um currículo organizado em forma de disciplinas. A base do ensino fundamental, ela vem por áreas do conhecimento. E quais são essas áreas? As áreas no ensino fundamental são 5, grande novidade. Nós temos ali linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e a grande novidade, o ensino religioso. O ensino religioso vem como área nessa base homologada. Na terceira versão ele tinha saído. Cada área do conhecimento tem uma competência geral. Essa competência geral te dá uma noção do que vai ser trabalhado com expoência naquela área. Cada área tem também componentes curriculares. Os componentes vão te dizer o que trabalhar através de competências específicas do componente. Então, veja bem o caminho. Áreas do conhecimento, competência das áreas, componente de cada área, competência específica do componente. E depois você tem uma matriz de 3 colunas, onde você tem unidades temáticas, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem no ensino fundamental, eles vieram em forma de habilidades. Então vamos entender essa nova organização que a base nos traz. A gente foi acostumado a trabalhar numa perspectiva do conteúdo. A escola sempre se ocupou de trabalhar o conteúdo. E agora o conteúdo não sai, ele ainda continua, mas ele agora vem ressignificado, porque agora a gente trabalha para desenvolver habilidades. E qual seria a diferença entre conteúdo e habilidade? A diferença é que dentro da perspectiva do desenvolvimento de habilidades, você joga esse conteúdo dentro de um contexto. Então veja bem, nas unidades temáticas a gente tem ali um grande agrupamento dos objetos de conhecimento, que são a próxima coluna. Os objetos de conhecimento, eles são conteúdos, mas não só isso, eles são conteúdos, conceitos e processos. Então, na coluna ali do meio, você tem como que você vai fazer para trabalhar a serviço do desenvolvimento das competências e das habilidades. E lá na matriz de habilidades, que é a última, você tem ali os pontos de chegada. Então, olha uma dica que eu quero te dar. Uma coisa que me ajudou a compreender bastante essa matriz, que ela é bem complexa, foi ler de trás para frente. Ao invés de ler a unidade, o objeto e depois a habilidade, eu comecei a ler as habilidades, ou seja, como que eu tenho que entregar o meu aluno. Aí eu li lá uma habilidade de ciências que eu estou me lembrando aqui, por exemplo, que o aluno tem que ser capaz de identificar as partes da planta. E aí eu fico pensando, se eu tenho que entregar esse aluno sabendo identificar as partes da planta, como que eu vou fazer isso? Na coluna de objetos de conhecimento vai me dar pistas, trabalhando plantas e trabalhando seres vivos. E lá nas unidades temáticas eu tenho um grande agrupamento disso, que é vida e evolução. Então veja bem, a unidade temática, ela vai nortear o seu planejamento anual. Os objetos de conhecimento vão nortear o seu planejamento de etapa. E as habilidades vão nortear os seus pontos de chegada e, por consequência, as suas matrizes de avaliação. Assim fica mais fácil entender. E a base do ensino médio? O ensino médio não está ainda consolidado e homologado. Então, nós temos que aguardar o conteúdo da base do ensino médio. Mas a organização do ensino médio já está descrita na lei da reforma do ensino médio. E lá diz o seguinte, que 1.800 horas do ensino médio deverão ser ocupadas com conteúdos de base nacional comum, ou seja, nós vamos aguardar esses conteúdos, essas habilidades, essas matrizes, para que nós possamos organizar esse recheio dessas 1.800 horas. E aí o aluno vai ter um direito de escolher percursos, que a lei chama de itinerários formativos. Esses itinerários formativos devem dialogar com as 4 áreas do conhecimento,
porque o ensino médio repete as áreas lá do ensino fundamental. Só que lá no ensino médio a gente não tem um ensino religioso como área. Isso eu digo da forma como está posta hoje, mas como a base ainda está sendo discutida, nós vamos aguardar para ver se ela virá ou não como área. Pois bem, nós temos então os itinerários formativos, que são escolhas, e esses itinerários você vai ter que formatar. Está descrito então toda a organização da base. Educação infantil com direitos de aprendizagem, campos de experiência e objetivos de aprendizagem. Ensino fundamental com 5 áreas do conhecimento, competência específica da área, componentes curriculares de cada área, competência específica do componente e uma matriz embaixo que temos unidade temática, objetos de conhecimento e habilidades. E o ensino médio, 4 áreas do conhecimento, itinerários formativos, uma matriz de habilidades que vai nortear a elaboração dessas áreas do conhecimento. Agora vamos entender as competências gerais. Se eu tenho uma base organizada e estruturada desta forma, eu tenho que ver as 10 competências gerais que vão reger todas as etapas. E a gente precisa entender que a base ela vem nos trazer uma perspectiva de uma educação integral. As 10 competências, elas não se remetem apenas a competências cognitivas. E olha que grande virada. A gente tem no país uma matriz de avaliação externa, Enem, Saeb, que é 100% cognitiva. A gente não tinha ali nenhum outro tipo de competência. E a base nos sinaliza, o ser humano não é só mente. O ser humano também é sentimento, é comunicação, é relacionamento. A gente está falando tanto de desenvolver competências, mas você sabe o que é uma competência? Você precisa compreender o conceito de competência para que você possa trabalhar a serviço do desenvolvimento delas. Então veja bem, a base ela se ocupou de dar uma definição sobre o que é competência. E ela buscou ajuda num autor chamado Perrenot. O Perrenot define competência como a mobilização de recursos que você lança mão para resolver uma situação problema. Esses recursos nem sempre são cognitivos, às vezes são recursos afetivos, socioemocionais, às vezes é um controle, um domínio próprio, às vezes é um recurso comunicativo, uma argumentação para dialogar, para defender um projeto. As competências não são só cognitivas. Existe um parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer número 2, que foi publicado quando a base foi homologada. Esse parecer visa definir as estratégias de implantação da base. E neste documento está dito qual é o conceito de competência. E lá diz que para os efeitos da BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes que você mobiliza para resolver uma situação problema. Então, olha só, para você resolver um problema, seja ele no trabalho, na vida, nos relacionamentos, na vida cotidiana, você precisa mobilizar recursos. Às vezes, esse recurso é um conhecimento. Quando você, por exemplo, vai comprar uma coisa na loja, você vai trocar o piso da sua casa e você precisa de dizer para o vendedor quantos metros de piso você precisa para poder trocar o seu piso. Você vai mobilizar um conhecimento cognitivo, a fórmula da área, por exemplo. Às vezes você vai mobilizar as habilidades. O que é habilidade? Saber fazer. Não adianta nada você saber a fórmula da área se você não souber usá-la. Se você não souber medir o espaço, medir o ambiente e depois conectar isso com o número de metros que vem em cada caixa para que você possa comprar e possa trocar o seu piso. Mas existe outro componente que é a atitude. Atitude é querer fazer. Então você precisa de mobilizar o conhecimento, você precisa saber usar esse conhecimento e você precisa querer usá-lo. Está aí composta os 3 pilares que são a definição de competência. Entendemos então o conceito de competência e agora nós precisamos entender quais são as 10 competências gerais que vão nortear os nossos trabalhos. Cada competência está descrita e nós vamos falar de cada uma delas daqui a pouco. Elas têm mais ou menos um parágrafo, mas tem uma essência, uma palavra que pode dizer para você o que é o DNA dessa competência.
A gente tem ali primeiro o conhecimento, depois a gente tem o pensamento científico, crítico e criativo. A gente tem o repertório cultural, que é o diálogo com a localidade, com a cultura. Depois a gente tem ali as linguagens, a gente tem a argumentação, a tecnologia, que se chama cultura digital. E depois você tem os 4 grandes grupos, que são denominados assim, as 3 primeiras competências cognitivas, as outras 3 competências comunicativas. E essas 4 últimas, competências socioemocionais, está aí descrito, a base trabalha com o ser humano integral. Não só cognição, mas também comunicação e também o socioemocional. E a gente precisa agora mirar-se nisso. Então vamos conhecer detalhadamente cada uma das 10 competências e ver como que nós podemos trabalhar no nosso dia a dia a serviço do desenvolvimento delas. A primeira competência diz assim: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Está descrito nessa competência que a gente tem que motivar o aluno para aprender. A gente sabe que a motivação vem de dentro, mas a gente precisa criar um ambiente para que esse aluno possa se entusiasmar, buscar, selecionar informações, aplicar o conhecimento, contextualizar. Esse aluno precisa muito de aprender a selecionar informação. E é uma coisa interessante que a gente vê nessa competência, que ela também trabalha com a perspectiva da metacognição. O que é metacognição? É uma reflexão sobre a aprendizagem. Então o aluno aqui, ele é levado a buscar informações para resolver problemas, para conhecer, apropriar-se do conhecimento historicamente, socialmente, consolidado e construído, mas para aprender de verdade, ele precisa refletir sobre aquilo que ele aprende. E essa é a perspectiva da metacognição, refletir, raciocinar e buscar sempre o conhecimento. Eu queria partilhar com vocês um projeto que eu achei muito interessante e que exemplifica muito bem essa competência 1 e o desenvolvimento que a gente pode fazer acerca dela. Um professor levou para a sala a proposta para que os alunos pesquisassem sobre temas de autores e pesquisadores, sobre como prevenir o suicídio, a automutilação, as deficiências, porque havia naquela escola alguns quadros ali que estavam preocupando. Aliás, esses são desafios que norteiam o nosso país inteiro. Infelizmente, a gente vive hoje um contexto de jovens com muitos conflitos, problemas de integração consigo mesmo, com os pares, com os familiares. A gente tem uma sociedade preconceituosa, não inclusiva, então a gente tem aí nessa competência que o conhecimento deve nos trazer informações para que nós possamos abrir a nossa mente para lidar com a diversidade, sempre a serviço de uma sociedade inclusiva. Então veja bem, ele dividiu os grupos e os alunos foram pesquisar numa bibliografia delimitada por ele, porque é importante quando você vai trabalhar com pesquisa, que você dê autores, que você dê roteiros, porque uma pesquisa sem direcionamento, ela não vai atingir a competência de você apropriar-se do conhecimento que já foi consolidado e construído, que é o aspecto formal do conhecimento. Então veja bem que ele deu uma bibliografia, deu um direcionamento, mas que também os alunos podiam pesquisar novas fontes e trazer para o debate. Eles então trouxeram coisas sobre o suicídio, o que está acontecendo na mídia, o que está acontecendo com esses alunos, quais são as causas que a ciência, que a psicologia trata como sendo potencializadores disso, a automutilação, o que é isso, o que representa, como prevenir, a questão das deficiências, quais são elas, o que as leis falam sobre os direitos dos deficientes, ou seja, um universo de diversidade, um universo de desafios, onde os alunos pesquisaram, depois fizeram um grande fórum de debate, onde eles puderam partilhar essas experiências. Veja bem quantas coisas eles puderam fazer. Eles trouxeram ali os olhares deles, eles dialogaram com os colegas, eles debateram, argumentaram e contribuíram para a ampliação dos conhecimentos.
Isso também tem um viés preventivo. Preventivo do preconceito, preventivo das ações que eu não tenho comigo mesmo de autocuidado. É uma perspectiva interdisciplinar que atende muito bem a competência 1. Então vamos agora conhecer a competência 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à linguagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos e nas diferentes áreas. Esta competência nos remete ao pensamento científico. A gente precisa despertar no aluno o gosto e a necessidade pela pesquisa. Mas a gente precisa pensar muito bem como que a gente vai fazer isso. E a própria competência sinaliza que você deve despertar o aluno para a ciência e para a pesquisa, mas com espírito crítico. Sabe por quê? Porque quando a gente traz a ciência sem criticidade, ela se transforma num instrumento de inculcação ideológica e até de manipulação. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma coisa que vivi há mais ou menos 3 ou 4 semanas atrás. Houve uma audiência pública sobre um tema que está mobilizando o país, a descriminalização do aborto. Há 2 grupos dialogando em torno dessa temática. Você tem aqui um grupo que é contra o aborto e você tem aqui um grupo que é a favor do aborto. Dentro deste grupo aqui, que é a favor do aborto, nós temos 2 linhas de pensamento. Uma do pensamento do movimento feminista, que diz que o poder de decisão sobre o próprio corpo é da mulher. Este pensamento é ideia, é uma forma de pensar. Não há como refutar este pensamento com a ciência. É uma ideologia. Eu acredito dessa forma e assim eu levo a minha vida. Eu tenho o poder de decidir sobre o meu próprio corpo. Mas existe um outro grupo, dentro deste grupo ainda, que é a favor do aborto, que diz: este encontro do óvulo com o espermatozoide ainda não é vida. Portanto, eu posso tirar esse menino, essa criança, ou eu posso tirar esse óvulo fecundado. Este grupo aqui, que defende a não descriminalização do aborto, que é contrário ao aborto, ele tem um argumento. Este encontro do óvulo com o espermatozoide é vida. E ninguém pode tirar a vida a não ser Deus. A grande maioria, não posso afirmar que sejam 100%, mas a grande maioria deste grupo aqui tem um viés religioso, acredita na existência de um ser maior que chama-se de Deus e que só Ele pode dar a vida ou retirá-la. Se nós então pegamos as 2 perspectivas, só Deus pode tirar a vida ou ninguém pode tirar a vida, e este grupo dizendo, isso não é vida, qual é o ponto que a gente tem para dialogar e dirimir esse grande polo de debate? A ciência pode nos ajudar. A ciência pode nos dizer, este encontro é vida ou não é vida? Porque se o argumento deste grupo está ancorado no fato de que aquilo é vida, então ele não pode ser desconstruído. Mas se a ciência disser isso não é vida, então este grupo aqui passa a ter razão. Eu não estou tirando uma vida. Aí, ao longo do debate, uma pessoa deste grupo que é favorável ao aborto trouxe uma pesquisa americana e começou a relatar a pesquisa, dizendo que a pesquisa dizia e provava que o encontro de um óvulo com espermatozoide não era vida. A pessoa do grupo de cá já devia conhecer a pesquisa e fez uma pergunta: quem é o financiador dessa pesquisa? E a pessoa disse, é um laboratório tal, um laboratório americano que é dono da maior rede de clínicas de aborto dos Estados Unidos. E nessa mesma hora houve uma risada coletiva. Então este grupo disse, olha, o financiador dessa pesquisa me mostra que essa pesquisa pode não ser confiável. Por quê? Porque existe um interesse. Então veja bem, se você analisa uma pesquisa científica, quando você analisa alguma coisa que está publicada, você tem que ter alguns critérios críticos para que você possa identificar a credibilidade da pesquisa. Primeiro, quem está financiando? Isso tem uma grande influência. Segundo, a magnitude da amostra.
Se eu perguntasse para uma pessoa, numa plateia de 1000 pessoas, numa palestra que eu estivesse dando, você está gostando da minha palestra? E ela dissesse, estou adorando a sua palestra. E eu chegasse então depois na minha casa e dissesse, nossa, 100% das pessoas que eu perguntei se gostou da minha palestra, disse que gostou. E a pessoa iria me inquirir, mas quantas pessoas tinha no auditório? Eu diria, mais ou menos 1000. Mas você perguntou para quantas? Uma. Quer dizer, essa pesquisa que fiz, ela é uma meia-verdade. É verdade que eu perguntei? É verdade. É verdade que a pessoa disse que gostou? É verdade. Mas ela sozinha não representa o universo. Eu não posso dizer que 100% das pessoas gostaram da minha palestra, porque a magnitude da amostra me diz que isso não é um resultado confiável. Outra coisa que a gente precisa analisar, a metodologia. Tudo bem, então não vou perguntar para uma pessoa só não. Vou perguntar para 100 pessoas, mas todos os 100 são meus amigos, meus parentes, são ligados a mim, são meus subordinados. Quer dizer, qual é a chance dessas pessoas dizerem que não gostaram da minha palestra? A metodologia amostral foi inadequada. Então veja que pesquisa, ela é importante, ela é fundamental, espírito investigativo, criar hipóteses de forma criativa, mas de forma crítica. Ela serve para desenvolver um espírito investigativo e científico, mas se ela não vier acompanhada de crítica, ela se torna um instrumento de manipulação e um instrumento de inculcação ideológica. Então a gente precisa prestar muita atenção. Qual é a forma que a gente está trabalhando a ciência? A habilidade 3 diz assim, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. O DNA dessa competência é o repertório cultural, é a cultura. O seu currículo deve ter conhecimento consolidado, construído, deve ter ciência, mas deve ter cultura. A cultura dialoga com a localidade. Então veja bem que eu tenho um caso para te contar. Eu tenho uma amiga que fazia a gestão de uma escola lá em cima, lá em Porto de Trombetas. Era um local lá na selva amazônica que não pega internet, que não pega celular. E ela ficou muito intrigada porque quando ela chegava na escola, todas as tomadas da escola estavam plugadas com celulares carregando. E ela pensava, se esse aluno não consegue pegar a internet, não consegue pegar o sinal de celular, por que que ele tem um aparelho de celular? E por que ele carrega esse celular cotidianamente? Ele usa isso com o quê? Acontece que esses alunos se deslocavam para essa escola de barco. E aí ela resolveu perguntar por que que vocês usam o celular. Ela criou algumas hipóteses, jogo, fotografia, status, mas para surpresa dela, qual foi a resposta? Ué, porque ele é a nossa lanterna. Então veja bem, quando dava 17h30, lá na floresta amazônica escurecia muito e eles entravam na embarcação e eles precisavam de lanterna. E a lanterna convencional gastava muita pilha, a pilha é muito cara. Quando eles descobriram que havia lanterna no celular e que era possível carregá-lo na parede, pronto, virou objeto de uso. E aí eu lanço a seguinte pergunta, nessa localidade, onde embarcação é deslocação cotidiana, faz sentido a gente ter uma disciplina de embarcações? Faz sentido um projeto para ensinar um aluno a ler as cheias do rio ou fazer uma orientação de direcionamento do barco quando ele perde um remo, por exemplo? É claro que faz, porque isso é uma questão de sobrevivência. Mas isso não faria sentido num grande centro urbano, onde você não tem nenhum rio passando. Então veja bem que a cultura, ela também deve perpassar o currículo. Agora eu quero partilhar com você algumas propostas de projetos ou de investigações que você pode fazer para atender essa competência. Por exemplo, peça aos alunos para pesquisar várias manifestações culturais do país por região. Então, por exemplo, lá em Salvador a gente pode pedir para pesquisar sobre a capoeira. A festa do boi lá no Pará, a festa de São João em Campina Grande,
Depois que ele pesquisar todas essas manifestações culturais, que às vezes são bem regionais, ele vai elaborar uma peça de marketing, um panfleto, onde ele vai convidar as pessoas para essas festas. E nesse panfleto ele tem que descrever o que aquele convidado vai encontrar lá. É uma forma que ele tem de conhecer, se apropriar e relatar. Veja aí a integração das competências e das habilidades que a gente precisa trabalhar. Então agora nós vamos conhecer a competência 4, que diz assim: utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visomotora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artística, matemática e científica para se expressar, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentido que leve ao entendimento mútuo. Essa competência, ela dialoga diretamente com a área de linguagens, mas ela encontra-se em todas as outras. Veja que, desenvolver a escuta, o respeito, a oralidade, a escrita, a linguagem escrita, ser compreendido, debater as ideias, discutir, dialogar, mas principalmente o que a gente precisa prestar atenção nessa competência é que em todos os momentos ela nos leva a dialogar e a nos relacionarmos com a tecnologia. Então olha só o que a gente pode fazer para a gente poder fazer com que o aluno se manifeste através de múltiplas linguagens, porque essa competência nos diz: a escola sempre valorizou a linguagem escrita e oral. Agora nós precisamos de desenvolver múltiplas linguagens. Existem várias formas de expressar-se e isso vai estar conectado com a maior habilidade que a pessoa tem, com o talento ou com a inteligência emocional da pessoa. Então vamos aqui descrever uma atividade que é possível ser feita. Fazer uma pesquisa com os alunos. E aí você diga aos alunos o seguinte: vocês podem registrar os dados dessa pesquisa da forma que você achar melhor. Você vai perceber que vai ter aluno que vai fazer com que esses dados sejam expressos através de um poema. Outros vão construir uma tabela, outros vão construir um gráfico, outros podem representar através de mímicas, de teatro, de expressões corporais, outros vão compor música, ou seja, múltiplas linguagens para interpretar os mesmos dados. E isso faz com que o aluno abra a mente para pensar de diversas formas. Outra coisa que a base traz com muita força em relação a essa competência são os textos multimodais, ou seja, de múltiplas formas e modos. Então veja bem, uma atividade que você pode propor é para esse aluno produzir algum texto em torno do mesmo tema. A turma inteira vai trabalhar o mesmo tema, mas com diferentes mídias e para postar em diferentes redes sociais. Porque você sabe muito bem que um texto para um blog tem um formato. Um texto para o Instagram, ele tem que ter o quê? Foto, e o texto geralmente é menor. Um texto para ser roteiro de um vídeo que vai ser jogado no YouTube, ele tem uma linguagem diferenciada. Então isso vai fazer com que o aluno se relacione com os multimodos de elaboração de textos e desenvolva múltiplas linguagens. Bom, vamos conhecer então agora a competência 5, que diz assim: o aluno deverá ser capaz de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Essa habilidade nos remete ao século XXI. Um aluno que nasceu imerso na tecnologia. Não é possível mais ignorar isso. Esse aluno é levado em toda a matriz de habilidades, principalmente de matemática, a trabalhar com programação, algoritmos, sistema binário, para que ele possa realmente dialogar com os anseios desse século. E com os anseios dele, porque a gente sabe que o jovem hoje, com a tecnologia, ele aprende muito melhor, ele usa esses recursos com muita facilidade.
Então a gente pode fazer oficinas de criação de blogs, de canais, de Instagram, um projeto sobre fake news. A base nos traz uma preocupação muito grande na matriz de linguagens e na matriz de humanas. Em linguagens você vai usar ferramentas da língua para identificar as fake news. E lá na matriz de humanas você vai identificar as referências históricas, porque a gente vive hoje num mundo globalizado e as fake news, elas têm feito uma influência muito grande, inclusive na mobilização de pessoas ocupando poder através das falsas notícias. E a gente tem um problema também muito sério, não só no âmbito global, mas no âmbito local, que é o que? O cyberbullying. Aquilo que se posta sobre o outro, as agressões que se fazem, elas precisam ser combatidas. Então veja bem que quando você promove projetos e ferramentas para que esse aluno identifique isso, você está trabalhando a cultura digital. Ele conhecer as ferramentas, produzir como protagonista, mas ele também valer-se de outros componentes para dialogar e para combater essas coisas que estão hoje nos assolando. Então vamos dar um exemplo aqui de como você pode usar uma ferramenta histórica para identificar uma fake news. Vamos lá. Nós temos aí Cuba, é um país socialista. A gente sabe que Cuba tem alguns procedimentos em relação à população. Um deles, por exemplo, em Cuba não se tem acesso à internet totalmente aberta como a gente tem no resto dos países. Então, se você visse uma notícia, por exemplo, e se Fidel Castro estivesse vivo, Fidel Castro faz um plebiscito para ver o que a população pensa de abrir o sinal da internet no país. Quando você vai buscar uma ferramenta histórica, Cuba é um país socialista. O que é um regime socialista? Plebiscito cabe em regime socialista? O aluno diz, é impossível ele ter feito isso, porque a proposta de um governo socialista não dialoga com o plebiscito. Então, são ferramentas históricas que você tem para dizer, essa notícia é falsa. Mas você às vezes vai ter elementos da língua, você vai ter leitura de mundo. Então, você deve trabalhar com os alunos os aportes do conhecimento para que eles possam usá-los na hora de identificar aquilo que ele precisa identificar. Informação sobre o cyberbullying, leis, trabalho com as competências socioemocionais, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de cooperação. Então veja bem, outra dimensão que a gente pode trabalhar em relação à cultura digital, porque o universo, o ambiente tecnológico, ele é muito produtivo, atraente, nós podemos nos valer dele com muitas possibilidades para potencializar inclusive a aprendizagem. Mas a gente tem riscos e perigos que estão dentro desse meio digital e a gente precisa trazer isso para o debate. Então eu chamo a atenção para algumas coisas que têm acontecido muito com os nossos jovens e que a gente precisa dialogar. Os nudes, a exposição do corpo, de si, esses nudes jogados às vezes em grupos de WhatsApp da sala que expõem as pessoas. Então trabalhar essa questão de você se expor dessa forma, de você confiar no outro ou de você trair a confiança e jogar isso numa rede social. A pedofilia, a gente sabe que hoje, os nossos jovens, as nossas crianças estão sendo abordadas e cooptadas através da internet. As correntes que a gente vê por aí, por exemplo, a gente teve uma coisa que aconteceu, que eles estavam fazendo aqueles concursos para ver quem prendia mais o ar, e a gente tem relatos na mídia de pessoas que tiveram paradas cardíacas, adolescentes que morreram. A gente teve aquelas correntes em relação ao suicídio, então a gente precisa de trabalhar a prevenção, o ambiente seguro, a cultura digital de forma responsável e de forma ética. Vamos então agora ver a competência 6. A competência 6 diz assim, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Essa competência está ligada diretamente ao exercício da cidadania, ao aluno escolher o projeto de vida dele para o futuro. Então, seria adequado a gente fazer um trabalho
aprender sobre as profissões e através das profissões. Por exemplo, existem territórios educativos por aí. Eu tenho um projeto para compartilhar com você que foi muito bacana numa escola onde eles saíram da sala de aula, saíram dos muros da escola para explorar os territórios educativos da cidade, por meio da fotografia. Então veja bem, você está estudando em geografia que você tem os bens culturais daquela cidade, que você tem os pontos históricos, então que tal você ir lá na rua, nas praças, na cidade, fotografar as igrejas, fotografar os monumentos? São territórios educativos que vão trazer um olhar diferenciado para o aluno. Filmar as coisas que ele vê lá fora e trazer isso para dentro e ter um olhar sobre aquela localidade. Fazer uma pesquisa com as profissões das famílias. Então, por exemplo, em diálogo com a matemática, você pede ao aluno para pesquisar qual é a profissão do pai e como que o pai usa número naquela profissão, por exemplo. Aí o pai trabalha às vezes com contabilidade, usa número, mas às vezes a mãe trabalha num local que é uma loja, ela usa número como? Na hora de emitir uma nota, na hora de fazer uma conta, você percebe que nas profissões você vai valer-se do conhecimento. E quando você perceber esse universo de profissões, de possibilidades, de mercado de trabalho, você vai poder escolher melhor as suas profissões. E é uma forma também de valorizar os saberes das comunidades, que também tem uma grande relevância. Agora vamos conhecer a competência 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Nossa, essa competência é muito desafiadora, mas também uma delícia trabalhar com a diversidade de ideias, o argumento, o debate. Nesse momento, os trabalhos em grupos, eles são ótimos para a gente trabalhar esse exercício do diálogo. Então, as sugestões que dou é você criar grupos virtuais. Por exemplo, uma página no Facebook do grupo da sala, onde as pessoas vão postar sobre um tema e os outros vão comentar. Grupos de WhatsApp, às vezes monitorados e mediados por alguém. Também são boas estratégias para você dialogar sobre opiniões diversas. A gente percebe hoje nas redes sociais como está difícil você conversar com as pessoas. Às vezes você posta uma coisa, outras pessoas vêm com agressões. Eu me lembro de uma coisa muito triste que aconteceu, que foi a invasão da página da Maju, do Jornal Nacional, com coisas racistas, agressões, piadas. E o que mais me assustou foi que a cada comentário você tinha muitas curtidas, você tinha muitas pessoas que estavam apoiando aqueles ataques. A gente vive momentos de tensão no país em relação a opiniões sobre política, opiniões sobre orientação sexual, opinião sobre o papel da mulher. As pessoas não sabem dialogar, as pessoas se agridem e são duas polarizações sempre dos grupos que ninguém quer abrir-se para o diálogo. Então essa competência nos desafia a construir argumentos, mas argumentos com base em coisas reais, não somente a minha mera opinião. Quando eu vou debater com alguém, eu preciso trazer aportes teóricos, eu preciso trazer referências. Posso defender a minha ideia também, mas tenho que saber como fazer. E uma boa oportunidade para a gente mudar esse mundo intolerante é a gente criar esses grupos onde a gente sinalize os limites do debate, os limites do respeito e a tolerância com o ponto de vista e o olhar do outro. Nós temos agora a competência 8. Essa competência diz assim: conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Essa competência nos remete ao autocuidado e o autoconhecimento. Para eu me relacionar com o outro, eu preciso saber quem eu sou. Na verdade, eu preciso conhecer os meus limites e é também muito saudável que para me relacionar bem com as pessoas, eu tenha uma autoestima elevada. Autoestima é o tanto que eu gosto de mim e autoimagem é como eu me vejo.
E eu me lembro aqui de artistas que têm posicionamentos que nos levam a refletir. Um deles, Michael Jackson. Michael Jackson era um artista completo, perfeito, dança como ninguém, canta, compõe, faz arranjos, faz coreografias, que tem milhões de fãs no mundo inteiro e que passou a vida inteira tentando ser alguém que não era, porque ele nunca se enxergou como alguém especial. O Michael Jackson passou a vida inteira tentando ter um cabelo diferente, ter um nariz diferente, ter uma cor diferente, porque ele achava que aquele estereótipo é que era o desejável. Engraçado que nem os fãs exigiam isso dele, mas ele não se amava, ele não gostava de si, então ele não conseguiu potencializar o seu talento para que ele pudesse vencer esses limites interiores. Tem um projeto que aconteceu numa escola que eu achei muito bacana. O projeto se chamava Eu Sou Especial. E esse projeto era feito da seguinte forma: cada dia na escola, uma vez por semana, era o dia de uma criança e essa criança deveria contar a história de vida dela. E ela podia dialogar com a família de que forma ela queria apresentar essa história. Então, algumas crianças escolhiam trazer uma caixinha com fotos. Fotos da gravidez, fotos de quando elas eram pequenas, foto das trajetórias, ou seja, essa criança precisa entender. Você nasceu de algum lugar, você tem uma história, você tem um ambiente de afeto e aconchego e essa história tem relevância. E eu me lembro de uma em especial que me tocou muito, que essa menina vem. Ela vem com a caixinha dela e ela não tem fotos da mãe grávida. E ela não tem fotos dela nascendo como recém-nascida, porque ela foi adotada. E ela começa então a relatar para os colegas a história de vida dela. E ela diz assim: eu não nasci na barriga da minha mãe. A minha mãe queria muito ter uma filha, então ela foi no hospital. E ela foi olhando para a carinha de cada uma dos bebês. Quando ela olhou para mim, ela apaixonou-se comigo. E ela diz: essa é minha filha. Então eu não nasci na barriga da minha mãe, eu nasci no coração dela. Claro que esse discurso foi contado para ela pela família e ela tem tanto orgulho de ter nascido no coração e ela se sente tão amada e tão aceita que ela realmente se sente especial. Construir uma identidade, uma autoimagem positiva, nos faz entender melhor o outro e aceitar as diferenças das histórias, porque o mundo é diverso, não é todo mundo que nasce da barriga, mas todo mundo tem um lugar especial no mundo. Outro projeto que me chamou muita atenção em relação ao autocuidado, porque cuidar de si remete a quê? Cuidar do corpo, daquilo que eu como, se eu faço uma atividade física, tudo isso também é cuidar de si. É um projeto de horta e de plantas medicinais. Olha que interessante, essa escola, ela plantava as coisas, tanto verduras quanto plantas medicinais, e ela fez uma articulação com uma universidade. Então, esse pessoal da universidade dizia: aquela planta serve para quê? Qual que é a propriedade da planta? Veja a integração com o conhecimento. E eles então faziam alguns workshops, algumas palestras para as famílias. E elas falavam para as famílias: essa planta aqui serve para isso e você pode colher aqui na nossa horta. Olha que interessante a cidadania. Eu aprendo a cuidar de mim e isso me faz aprender a cuidar do outro na medida em que eu partilho esse conhecimento. Então são muitas as possibilidades de trabalhar a competência 8. Mas vamos agora então conhecer a competência 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, veja bem que aí nessa competência 9, a gente é levado a pensar sobre a diversidade humana. Olha que interessante, existem várias formas de pensar, e existem várias formas de ver o mundo. A gente vê isso pautado em alguns temas que são temas polêmicos, religião, por exemplo. Você não faz certas coisas em função das suas crenças, e isso vai nortear seus valores morais. A outra pessoa, às vezes, é norteada por outros valores. Por quê? Porque ela tem uma crença diferente. Há pessoas que nem religião têm.
pessoas que nem acreditam em Deus. Então a gente tem pessoas que vão seguir alguns percursos por convicções pessoais. E a gente precisa, como uma competência nos sinaliza, de aprender a dialogar e a respeitar a diversidade, porque existem várias formas de pensar e várias formas de agir. A gente tem que ter um olhar na ética. A ética é uma coisa muito coletiva. A ética prima por coisas que fazem bem para todo mundo. Então, ferir a ética nos relacionamentos, a gente não deve deixar que isso aconteça. Como, por exemplo, apropriar-se de algo que não é seu. Isso, independente da sua crença, não é bacana. Então, você deve dizer para os alunos, olha, aqui a gente não permite que ninguém pegue as coisas do outro. Isso você pode impor como condição para as regras do convívio coletivo. Mas existem outras coisas que são de cunho pessoal, e a pessoa vai resolver seguir um caminho ou não, torcer para um time ou para o outro, com quem ela quer namorar, com quem ela quer se casar. Isso são coisas que a gente precisa aprender a respeitar e a dialogar sobre. E a 10ª competência diz: agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. A gente pode perceber que essa competência ela faz um diálogo com todas as áreas. É possível identificar ali os problemas da atualidade, a gente estimular o protagonismo do aluno, esse aluno pensar em soluções locais, mas essas soluções têm que ressoar no mundo. A ética como tema e como prática. Então, olha só uma sugestão bacana, baseado num vídeo que vi do professor Nota 10. Esse professor ganhou esse concurso com um projeto que ele fez com os alunos sobre a questão da água. Olha só. Ele fez uma proposta de analisar a água do rio, e ele mora no Espírito Santo, quando a gente teve aquele problema da Samarco, que poluiu toda a água, que destruiu uma cidade, e que isso foi entrando nos lençóis freáticos e nos afluentes, até poluir a água lá do Espírito Santo. Eles pegaram então essa água e fizeram uma análise, e o objetivo dele era trabalhar a tabela periódica, mas com significado. O que ele fez? Ele fez uma análise dessa água. E ele identificou que havia muitos componentes ali, minerais, que estavam comprometendo aquela água para o uso. Os alunos ficaram muito impactados com aquilo e fizeram então uma parceria com a universidade. Para quê? Para tentar buscar uma solução. E vocês acreditam que os alunos criaram um filtro para poder tirar um pouco os minerais daquela água? Eles então construíram um filtro e eles levaram isso para a universidade testou a água e identificou. A água para o consumo ainda não é boa para beber não, mas ela já dá para tomar banho, ela já dá para usar para você limpar a casa, enquanto que a outra não dava. Então isso trouxe para os alunos um significado para a tabela periódica, medir ali os minerais, as coisas que estavam na água, ver qual é o sentido daquela tabela na vida cotidiana, mas principalmente contribuir para mudar o mundo. Eles trouxeram então o olhar deles de criatividade, de protagonismo, para ajudar a fazer uma sociedade melhor. E a universidade passou então a produzir esses filtros, eles mandaram isso lá para a cidade atingida e eles conseguiram impactar aquela localidade, fazendo com que eles conseguissem filtrar a água, porque estavam recebendo somente 20 litros de água por mês, isso não dava para o consumo, isso impactou toda uma comunidade. Então veja bem que quando eu me modifico, eu também preciso modificar o mundo na perspectiva da cidadania. Outro projeto bacana foi identificar o consumo de água nas casas, fazer uma leitura dos gráficos, como que eu posso reduzir o consumo, o impacto ambiental disso, como que eu utilizo bem? Eu posso lavar a calçada com água? Será que isso contribui com o planeta? Então, tudo isso pode ser trabalhado para atender esta competência. Estamos chegando, então, ao final das nossas reflexões. O maior desafio da base não é educar para a cidadania, mas na cidadania. A gente cotidianamente, com ações pequenas que a gente vai construindo junto com os nossos alunos, a gente pode educar no processo da cidadania, para que a gente possa ser agentes de transformação, não só da nossa própria vida, mas do mundo inteiro. Um abraço.